Olá, amigos e amigas, estamos aqui na plataforma Alvorada Aldeia Web com o programa Construtores da Esperança, a primeira edição. E hoje eu estou aqui com o músico e compositor Carlos da Lastra, que é também meu parceiro no Duo Menestrel, que é um trabalho de músicas autorais que nós fizemos, né? Correto, isso mesmo. Então, a gente veio aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a nossa história, né? Viemos aqui para compartilhar também sobre a minha história de vida profissional, né? De muitos anos aqui na cidade de Alvorada. E vamos começar com música, então. Que tal? A semente que desejo plantar não tem ideia do que irá se tornar. O alimento que dela surgirá passou por minhas mãos de agricultor. Sou lavrador que na terra espera o despertar da semente que irá se transformar no alimento e que vai chegar em muitos lugares. Desde pequeno eu fui como a semente, aprendi vendo meu pai plantar, sem temer a chuva, vento, frio ou sol, seu caminho sempre a trilhar, afagando a terra com suas mãos sábias, conduzindo a semente com suor e esperança, para que os frutos da terra possam na mesa estar. Em muitos lares, a terra sagrada, semente plantada. 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 Conta um pouquinho dessa história dessa música. Então, né, essa música ela surgiu, na verdade, quase como um pedido de um pessoal lá de Passo Fundo, da rádio de lá, né, de uma rádio web, e nós enviamos a música Construtores da Esperança, que é o tema do programa, e o Tiaraju, né, que é o responsável lá pela programação musical, ele quase que nos encomendou essa música. E aí a gente se inspirou assim nessa questão da agricultura familiar, né? E também na questão dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né? Que nos inspiraram. E a gente escolheu essa música que ela ainda está assim bem verde, né? Porque a gente ainda está falando em plantas, né? Em sementes, ela ainda está verde. A gente ainda está produzindo ela, mas a gente fez questão de iniciar porque, na verdade, ela tem um significado bastante importante assim, para nós. E como hoje a gente está compartilhando um pouco da história das nossas vidas aqui nesse programa, né? Eu queria iniciar com o que me motivou, na verdade, a minha profissão, né? A escolher a minha profissão. Que muitos dizem que professor ele é quase que né, uma vocação, na verdade, né? E aí eu pensei muito assim nessa questão do meu pai, né? Que meu pai gostava muito de plantar e eu aprendi com ele, né? E
eles vieram, então, do interior, né, de Santo Antônio da Patrulha. Ele e minha mãe casaram, vieram para cá. E aí a gente ficou sabendo, né, depois, na infância, que os nossos ancestrais, nossos tios, enfim, mas vocês vão lá para Alvorada, né, aquela cidade violenta, vão se enfiar lá no meio do mato, do barro, né? E aí eles já sofreram, né, esse preconceito assim com essa questão da cidade de Alvorada. E a minha mãe, professora, meu pai torneiro mecânico, né, eles vieram para cá na década de 60 e eles vieram construindo, né, eles foram construtores da esperança também, né, através do trabalho deles, né, através do desejo de construir aqui a sua família, né, de construir aqui os seus filhos, né, as suas profissões, né. Eu lembro que tu contaste uma história sobre o teu pai armar uma tenda, 5 anos de caminhão. Como é que é essa história? Sim, daí isso aconteceu, né? A minha mãe foi uma das primeiras professoras aqui do município, já emancipado, né, na década de 60, entre os anos 60 e 70. E a minha mãe foi professora aqui do município, numa escola que era assim uma escola de periferia, né, dos bairros mais violentos aqui da cidade, né? E inclusive aquela história que deixou a cidade de Alvorada muito conhecida por ser a cidade violenta, que foi aquele fato do Malinha, do Sapinho, do Paulista, que eram os famosos isso vai mais traficantes, anos, e, enfim, né, são lá da década de 70, eles eram alunos da minha mãe. Né, e eu faço questão de contar essa história porque era realmente assim, um bairro bastante pobre, onde a minha mãe lecionava. Né? E esses eram os alunos que mais tarde ficaram famosos, né? Infelizmente, por esse fato de extrema violência que houve na pira da cidade, ali da frente da prefeitura. Tinha a pira, né? A famosa pira do fogo simbólico. E aí aconteceu esse fato triste, extremamente violento, uma briga de gangues na época, e que deixou a cidade com esse estigma de cidade violenta, né, com todo esse peso que a gente carrega até hoje, né? E eu acho isso muito importante a gente ir desmistificando isso, né? Porque a cidade de Alvorada tem pessoas assim com trabalhos maravilhosos, com pessoas trabalhadoras, né, com trabalhos incríveis assim na área da educação, na área do esporte, da cultura. E a cada dia que passa a gente vem conhecendo mais isso, né? E por isso é tão importante esses programas assim, né, como essa plataforma, né, da Alvorada Aldeia Web, que traz esse lado bom da nossa cidade, né? Porque traz pessoas que estão ajudando a cidade a mudar essa cara, né? Então, daí veio a história, então, lá dessa escolinha, né, de periferia, onde a minha mãe trabalhava. E eu, aos 5 anos, eu me alfabetizei, né, sozinha, assim. Então, a minha mãe disse, bom, já que tu aprendeu a ler sozinha, eu vou te levar junto comigo lá e a gente vai vendo o que acontece, né? Dona Noélia, né? Daí a Noélia, né, que é a minha mãe, me levava para cima e para baixo lá na escola. E minha mãe sempre foi muito das artes também, né? Ela era uma pessoa que trabalhava muito isso com os alunos dela. A questão da arte, a questão da cultura, né, dessa comunidade, né? E, inclusive, um outro fato assim marcante é que o meu pai, por exemplo, ele, como torneiro mecânico, ele tinha essa coisa de criar, né? De criar máquinas e de criar coisas. É o professor Pardal, sim. Professor Pardal. E aí ele tinha uma lona de caminhão enorme, assim, gigantesca.
E ele criou uma armação, né, e que era uma barraca, um barracão. E aí essa lona de caminhão era colocada sobre essa armação de ferro, né? E isso era montado na parte central da escola. Era uma escola de madeira, né, extremamente pobre, com uns recursos assim limitados, né? Bem limitados, né? Mas aquele barracão era onde aconteciam as atividades culturais da escola. E ali, assim, eram 2 semanas de teatro, de música, né? Onde os professores faziam essa integração com a comunidade, né? E era uma alternativa para aquela comunidade também ter esse contato com a cultura, né, com a arte. E a minha mãe sempre foi muito ligada ao teatro, à música. Isso eu aprendi com ela, né? E aprendi também a gostar, né, de dar aula, gostar do ambiente da escola. Então, assim, desde muito cedo eu já sabia que eu ia ser professora e que eu queria muito isso, né? Que era uma coisa que estava quase que no meu sangue, assim, né? E então foi isso, assim, esse início, né, dessa construção, na verdade, de um povo, de uma construção de uma família, de uma construção de uma comunidade, né? E a construção também da Cláudia enquanto profissional, né? Da Cláudia enquanto professora, estava ali a semente, né? Que a gente cantou aí na nossa primeira música. E aí vem então também a influência, né, da casa dos meus tios, esses tios lá de Santo Antônio da Patrulha, né, que o meu tio era acordeonista, tocava sax também, e as minhas primas, professoras de música, tocavam violão e faziam aquelas rodas enormes, né. O tio, esse que tu mencionou agora, é o Hélio, né? Não? Exatamente, o Hélio também, o tio Hernani... 93. Tio Hernani, alfaiate lá de Santo Antônio, né? Então, lá também eu tive esse ambiente fértil, né, para música. E isso eu acho que é bem importante a gente ir fazendo essa retrospectiva, né? Como é que a gente vai construindo um ambiente, como é que a gente constrói essa vontade de fazer a diferença, né? Na comunidade, na cidade aonde a gente vive, né? Então, daí, quando lá pelos meus 14, 15 anos... dentro da Igreja Católica, né, dentro dos grupos de jovens, aí começou a influência musical, a gente começou a fazer teatro, começamos a fazer música, né? E aí veio então o magistério, né? Lá nos 14 anos, 15, já estava fazendo então o ensino médio, na época o 2º grau, né? E aí eu fiz o magistério, né? Para dar aula. Antes mesmo de me formar, com 16 anos, eu comecei a lecionar aqui no município de Alvorada. Isso faz tempo, viu, gente? Aí, claro, né, a mãe já era professora, alfabetizadora, e aí eu disse, eu vou topar, eu vou encarar essa de dar aula, né, ainda mesmo antes de me formar no magistério. E aí, assim, com 16 anos, eu comecei a lecionar. Eu me lembro que tu comentou que tu adquiriu tua primeira bicicleta e o primeiro violão fruto das escolas. Aí, né? Essa história, assim, para quem me conhece assim, há bastante tempo, né, sabe que com o meu primeiro salário eu comprei a minha bicicleta. Né? Uma Caloi Poti, que eu tenho até hoje. Uma raridade, né? Já está lá bem antigona, já é retrô, né? Agora ela já é retrô, né? Já é uma senhora de 30 e poucos anos. E aí, no outro salário, eu comprei meu violão, que eu tenho até hoje também, um de Giorgio, série Estudo. Né? E aí, ali no magistério, nós tínhamos um professor, que era um padre, que cantava muito bem, e aí... Enfim, né, influenciou a gente na música, influenciou a gente a cantar, né, enfim, e aí a gente começou nesse ambiente, né? Então, a música ela vem
ela vem permeando assim, né, com essas influências que eu também considero parte dessa construção, né, dessa minha construção enquanto artista, enquanto professora, enquanto, né, um ser social, né, que por influência, né, da minha mãe, da escola, desse ambiente, eu sempre tive essa coisa de trabalhar com o social, de trabalhar com grupos, né, de querer reunir pessoas, trabalhar com cultura, com arte. E o próprio movimento daí, o movimento de canto coral, que eu conheci quando eu entrei no Coral Sinfônico da OSPA, né? Então, assim, foi um momento extremamente importante para mim musicalmente, porque aquilo que eu fazia, né, ali na igreja, né, daquela maneira informal, de repente eu me vi dentro de um coral sinfônico, né, de um coro sinfônico, e essa experiência para mim assim foi muito, muito importante, foi marcante, eu aprendi muito, né, é uma parte da minha história assim que eu tive pessoas maravilhosas que me influenciaram, que foram meus construtores também, né, que me trouxeram muita esperança, né, foram construtores dessa parte musical, né. Eu encontrei um amigo meu do grupo de jovens na Redenção um dia, no Parque da Redenção em Porto Alegre. E aí eu perguntei para ele, o que andas fazendo e tal. Ele disse, eu estou cantando num coral e tal. E eu disse, que legal e tal. Como é que é? É um coral da OSPA, lá da OSPA. Eu, vamos lá para ver, né? Mas eu nem sabia o que era OSPA, né? Porque Alvorada, né, gente, é interior, né? Quase que interior, assim. E não tinha internet, né? Na época, que a gente, os meios de comunicação que a gente tinha grito, né? Era a televisão, o sinal de fumaça, telefone que a gente nem tinha. Carta, né? Quando queria mandar uma coisa assim para alguém. Uma carta, Então, assim, não tinha internet, né? O OSPA, para mim, era uma coisa que eu nem sabia o que era. E eu fui lá. E lá eu conheci, então, meu primeiro professor de canto, né? Que foi o Decápolis de Andrade. Foi um grande influenciador, assim, da minha carreira, né? E ele era uma pessoa muito engraçada, assim, ele era muito brincalhão, né? E eu tinha 16 anos na época. E eu assistia aquelas mulheres cantando assim, aquele estilo de canto lírico que eu nunca tinha visto, e me apaixonei pelo canto lírico, né? E aí o Decápolis de Andrade fez o teste comigo, né? E eu fez ali uns vocalizes no piano ali, e ele está soprano, né? Mas tu não vai durar aqui, né? Tu não vai durar aqui. Uma menina, né, com 16 anos, era algo assim que pela experiência dele frente ao coral sinfônico, né, o coro sinfônico da OSPA, ele achava assim que eu não ia durar muito tempo ali. E eu lá por dentro, assim, tu vai ver, tu não me conhece, né? Mas assim, não, na verdade, assim, eu me apaixonei. Né? Foi uma paixão, assim, eu escutando aquelas mulheres cantando. E aí eu vou fazer uma pegadinha agora. Adivinha o que eu vou fazer? Ver. Vamos lá. Não sei. Ai. Se adivinhasse, estava rico. Que tal Ave Maria de Gounod? Ui, que medo! Eu não aqueci a voz, viu, gente? Mas assim, trazendo um pouquinho... A produção diz que é benta, sabe? Aqui, ó. A água vai me ajudar. Então, a primeira partitura que eu recebi nas minhas mãos para aprender a solar foi Ave Maria de Gounod. Sem partitura. No
Passou no teste, hein? Hoje, como eu disse, né, a gente trabalhando aí o dia todo, a gente não ficou horas fazendo aquecimento vocal, né? Então é meio no susto, mas eu não poderia deixar de trazer essa música, que foi uma música que me acompanhou aí durante décadas. Uma música, abriu um parênteses, muito pedida em casamentos também, até hoje, né? Isso, na verdade, assim, isso até é algo bem interessante que ocorreu, porque o Decápolis de Andrade, ele era o preparador técnico do coro sinfônico da OSPA. E ele era solista também, um grande tenor, cantava em muitas óperas e montagens sinfônicas, junto com o coro e como solista da OSPA também. E aí ele teve essa vontade assim, de me ensinar a cantar. E aí ele me trouxe um dia, então, a partitura da Ave Maria de Gounod e disse, nós vamos estudar essa música e tu vais cantar comigo em casamentos. Né? E eram casamentos assim, né, de pessoas abonadas, né, porque ele era solista da OSPA, e aí ele levava lá com ele uma tal de alvoradense, Cláudia Dalpiaz, né? Levava de arrasto, e aí eu ficava lá em cima no coro. Na igreja tem a parte do coro, que é lá em cima, né, o primeiro andar, da Igreja São José, na Alberto Bins, que, né, talvez alguns conheçam aí, que é uma igreja onde ocorrem casamentos, né, bem tradicionais, né? Bem tradicionais, de pessoas com posses, né? Então ele trabalhava muito com essa questão da música ao vivo, né, para eventos, casamentos. E aí ele começou a me ensinar a cantar, né? Começou a me ensinar a técnica vocal fora do coro sinfônico, né? Ele viu o meu interesse, né, pela música, ele viu que eu era uma pessoa realmente dedicada e pobre, né, gente? Eu acho que talvez assim essa coisa também tocou ele, assim, né, de ser uma pessoa vinda de uma família humilde, né, numa cidade como Alvorada, que é uma cidade extremamente, né, assim, marginalizada, né? E ele viu que, né, que essa menina, essa moça com 16 anos de idade, ela queria muito aprender, né? E eu até me emociono, né, contando essa história, porque o Decápolis eu não conheci pessoalmente, mas eu lembro que tu disseste, acho que saiu, tem alguma matéria
Ele veio a falecer esse ano, né? Sim, ele infelizmente foi uma das vítimas do Covid-19, né, gente? Ele já tinha lá os seus 80 e poucos anos de idade, era uma pessoa extremamente saudável. Eu vi uma nota que a esposa dele colocou que ele viveu assim... Intensamente. Intensamente, né? Ele era uma pessoa que tinha muito essa coisa, né, a vida, ele era muito apaixonado pela vida, né, apaixonado pela música. Ele viajava com a família dele, com a esposa dele, e ele tinha uma bondade, uma generosidade muito grande, né? Porque ele era padeiro, né? Contando um pouquinho da história dele, assim, ele era padeiro, e lá na Argentina ele começou também a ter contato com o canto lírico, e num determinado teatro ele foi assistir uma ópera, se apaixonou pelo canto lírico, e ele também teve essa mesma ajuda. Ele foi pupilo também de um grande mestre, né, da música do canto lírico, que fez esse mesmo trajeto, assim, né, de levar, de oportunizar, né. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Fica aqui a minha homenagem ao meu grande mestre, né, Decápolis de Andrade. Ele veio aqui em Alvorada diversas vezes, e aí eu vou começar falando, então, sobre o Coral Municipal de Alvorada. Né? Lá no final da década de 80, nós tivemos aqui em Alvorada um importante movimento musical, que foi o Coral Municipal de Alvorada. Né? E o nosso amigo, que foi também uma pessoa que me influenciou muito positivamente, foi meu grande amigo Pedro Farias, um grande músico aqui de Alvorada, um cidadão, né, que merece muitas homenagens, e eu tenho certeza assim, que isso é unanimidade quando se fala do Pedro Farias. Era um músico aqui da cidade de Alvorada, fundador da Escola de Música IEMAT, né, juntamente com Osmar Farias, seu irmão, com o seu cunhado também, o Carlos Souza. Então, era uma família musical, né, que fundou a Escola de Música IEMAT, que tem mais de 30 anos aqui na cidade de Alvorada. Né? Então, contando um pouco da minha história, da minha construção, eu vou contando também essas pessoas que vieram me acompanhando nessa caminhada, né? E uma dessas pessoas que não está mais entre nós, que é o Pedro Farias também, né? E que deixou aí, né, o seu legado através da música, dos seus filhos também. A Miriam Farias é uma grande violinista aqui de Alvorada. A Miriam que, inclusive, participou com a gente uma outra composição. Isso, né? E aí a gente falando nessa composição, né, a gente lembra que tem uma participação maravilhosa do Daniel da Lastra na percussão, e que nós gravamos no Festival Alvorada Encanto, né, e que nos rendeu aí uma classificação entre as 10 músicas escolhidas, né, para esse festival. E a Miriam Farias, filha do Pedro Farias, é uma grande violinista, né? E tem também o Josué, que é violonista. Então, falando então no Coral Municipal, que foi um importante movimento cultural dentro da música, que surgiu lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Né? Eu acho que tu tiveste a oportunidade também de passar algumas vezes, ter o contato com o Coral Municipal, sim, né? Sim, muito levemente. Eu vim para... Aliás, eu retornei para Alvorada já com 18, 19, porque teve um tempo que meu pai e a mãe, assim como os teus pais, vieram para cá na década de 70, mas quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, estava ali terminando a 5ª série, não lembro. Aí o pai era motorista da empresa de ônibus Unesul, e aí ele ganhou a linha lá para Barra do Ouro, para ficar lá pro lado de Maquiné lá e tal. Aí de lá eu fiquei até os 18, né? Aí eu voltei, caí aqui de novo nos anos 90, né? Uhum. Aí eu tive sim a oportunidade de algumas vezes, a convite de amigos, vai ter uma apresentação do coral municipal e tal, né?
Aí Sim. eu tive o prazer de ouvir, assim, né? Esse trabalho do Coral Municipal de Alvorada, que eu faço questão de citar, até para registro, assim, né? Porque a cidade de Alvorada, nós temos poucos registros históricos, né? Nós temos um livro que foi escrito, que chama-se Raízes de Alvorada, que foi de 2016, que conta um pouco da nossa história. E, infelizmente, nessa época não foi contada a história do Coral Municipal, mas foi um importante movimento cultural, né? Porque esses grupos, que são grupos fortes, que vão surgindo, eles são movimentos culturais importantes, né? E o início dele foi através, né, do Pedro Farias, desse grande amigo, grande músico e grande cidadão da nossa cidade, que eu também deixo aqui a minha homenagem póstuma, né? Enfim, né, deixou o seu legado na música, através da Escola de Música IEMAT também, que continua, né, com um trabalho excelente aqui na cidade e que vem formando músicos aí pelas décadas afora, né? E o Pedro Farias, então, ele teve uma ideia de fazer um movimento pró-coral municipal de Alvorada. E aí, na época, ele e o Arthur Madruga também, que era bastante envolvido com a questão cultural, e que trabalhava na prefeitura na época, eles então iniciaram, né? O Pedro Farias iniciou com o Carlos Souza e o Osmar Farias, começaram esse projeto Movimento Pró-Coral Municipal. E eu vi num jornal da cidade um anúncio que convidava as pessoas para cantarem nesse grupo, né? E eu achei isso assim muito... Isso aí é programa, né? Aí não desligar o telefone, quebrar um pouco o clima triste que eu estou falando aqui. Desculpa, gente. Mas... Não é o meu, tá? Só para constar. É o meu, tá? O meu tá, é o meu. O meu eu botei no silencioso desde ontem. Desliga aí, Carlos. Desliga a equipe técnica aqui. Então, depois assim, eles cortam ainda, né? O Pedro Farias colocou esse anúncio no jornal e eu já cantava no coral da OSPA na época, eu tinha ali 18, 19 anos, e eu disse, bom, eu quero cantar na minha cidade, imagina que eu não vou cantar no coral da minha cidade, né? Ainda mais que eu já estava assim no auge. Fiz um favor para ti que botei no silencioso, tá? Tá, obrigada. Valeu, Carlos. Então, assim, daí eu fui uma das primeiras pessoas a se inscrever para cantar nesse grupo, né? E nós, enfim, construímos aí uma bela história do canto coral em Alvorada. E como eu já tinha essa estrada, né? Eu trabalhava também com técnica vocal, monitorando aulas de técnica vocal na época. O Pedro, né? E outras pessoas tantas aí que foram se agregando a esse trabalho maravilhoso. E nós tivemos esse grupo ativo durante 10 anos, né? E eu trabalhando sempre de forma voluntária, né? Compartilhando um pouco daquilo que eu aprendia lá no coro da OSPA e aí também trazendo, né? O Decaplos de Andrade foi uma pessoa que veio várias vezes aqui da oficina de voz e veio Júlia Gerling também do coral da PUC, e aí a gente foi construindo, né? Essa estrada do canto coral em Alvorada, né? E aí nós vamos poder citar aí muitas pessoas que foram nossos parceiros, né? Essa parte do coral municipal de Alvorada, ela é uma parte assim da minha carreira, da minha trajetória musical, que eu tenho muito carinho, assim, e ao mesmo tempo também uma certa tristeza, assim, né? Porque esse grupo ele atuou durante 10 anos. Depois, em 2002, eu resgatei a ideia do coral municipal, juntamente com Pedro Farias. E aí nós atuamos por mais 10 anos, né? E fizemos muitas apresentações, nós fomos para festivais de canto coral, nós participamos da Federação de Coros do Rio Grande do Sul.
né? E daí surgiu uma pessoa muito, muito importante também aqui no cenário musical de Alvorada, que é o Eduardo Alves, que ele era, eu digo que ele era pequenininho aí na época, né? Que ele era jovem, e ele ia com a mãe dele, a Rejane, né? Participar dos ensaios do Coral Municipal. E o Eduardo Alves hoje é formado em regência na URGS, vive, né? Dedicado a isso, dedicado né? à questão do canto coral, inclusive é presidente da Federação de Coros do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu faço questão de citar também a história do Eduardo Alves, que está diretamente ligada com a questão do canto coral, do Coral Municipal de Alvorada. Né? E aí, que tal a gente fazer o Vira Virou? Ai, essa não foi ensaiada, viu, gente? A gente vai fazer só um pedacinho, assim. Não sei se eu vou te ajudar. Eu pego o Carlos assim, ó, apavorado, né? Da onde ela tirou isso? Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Mas se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida. A vira virou meu coração navegador. A gira girou esta galera. A vira virou meu coração navegador. A gira girou esta galera. Fez um falsete meia boca aqui, né? Só pra encostar. Né? Essa a gente não ensaiou também, mas é que fazia parte do coral Essa música eu municipal, canto, né? de vez em quando eu canto com o Daniel, quando eu vou lá na casa dele, assim, vamos fazer uma música, e essa é uma das primeiras que sai. E o Sapato Velho? Também, assim. Puxa vida. É. Vamos tirar lá do... O meu tá novo aqui, mas... O meu já tá velho. Vamos tirar lá do fundo do baú. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar
que eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Até saímos no tom no final, né? Olha só. Saiu, né? Saiu. É para registrar, né, pessoal? Não é um concerto. Até vou tomar água agora depois dessa. A gente trabalhou aí o dia todo, né? Cansada da voz. Então, E aí, falando em trabalhar, aí seguindo, então, a Coral da OSPA, Coral Municipal de Alvorada, aí vem Secretaria de Cultura e Turismo na época, né? Trabalhei 15 anos na Secretaria de Cultura e Turismo de Alvorada e sempre carregando essa bandeira do canto coral, né? Então a gente tinha muita essa esperança que o movimento do canto coral deveria seguir forte, cada vez, né, sendo apoiado pelo órgão gestor da cultura, pela Secretaria de Cultura e Turismo, né? E a gente teve muito apoio durante um tempo, mas batalhamos muito também por isso. E o coral, enfim, participou, como eu disse, de muitos festivais, representando a cidade, o município de Alvorada, inclusive até na Expo Inter, né, nós estivemos representando a cidade de Alvorada, né? E aí, nessa época também, eu comecei um trabalho de turismo bastante importante, que hoje eu trago também assim na minha bagagem, na minha trajetória, que turismo pedagógico, principalmente, que é o foco, né, de trabalhar com essas questões de pertencimento, né, questões de autoestima do povo de Alvorada, né, que a gente precisa tanto trabalhar. Essa esperança de mudar isso através da cultura é algo que vem sempre na minha mente, assim, né? Todos os projetos que eu trabalho, toda a minha dedicação para a área da cultura, para a área musical, enfim, né? Sempre tem esse mote, né? Que é transformar essa nossa realidade numa realidade mais leve, mais feliz, né? Com um povo que, embora às vezes bastante pobre de recursos financeiros, mas pode ser um povo que tenha muito orgulho, né, da sua cidade, da sua cultura. E Alvorada, assim, tem uma diversidade cultural incrível. E até conversando assim há uns anos atrás aí sobre um projeto que viesse justamente né, contemplar essa realidade, né, de mostrar que Alvorada é um município, né, dentre os mais pobres, mais carentes aí do Brasil. Infelizmente, os nossos índices ainda são, né, nos colocam, muitas vezes, nessa posição de município carente, mas existe, assim, um povo extremamente trabalhador. Existe aqui uma cultura diversa, né? E eu, como professora, né, e educadora, que eu venho durante esses anos trabalhando também com os meus alunos nesse sentido, né, de conhecer a cidade. E aí eu vou trazer lá uma frase de Santo Agostinho, né, que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, o projeto que eu escrevi ali nos anos 2010, por ali 2008, é um projeto que contemplava o conhecimento, né, a informação sobre a cidade. O que a Alvorada tem, qual é o aspecto cultural, né, os movimentos culturais, a história, o patrimônio histórico,
o patrimônio ambiental, né? E aí a gente já falava da Lagoa do Cocão há muitas décadas atrás, a necessidade de se preservar esse local, porque a Lagoa do Cocão é um fenômeno raro, né? Para quem não sabe, a Lagoa do Cocão só existe 2 no Rio Grande do Sul inteiro que tem as mesmas características. Tem um fator geológico que é ímpar, né? O fator geológico é que ela está acima do nível do mar, né? E ela tem fonte própria. Ela tem a... Junta esses 2 caracteres, né? Então isso é muito raro, porque as lagoas elas se formam a partir da água da chuva, né? Com as depressões. Então é um fenômeno geológico raro que nós temos aqui em Alvorada, e hoje ela já é um parque, né? Ela foi transformada num parque, e aí trazendo lazer para a cidade, né? Mas principalmente nós temos que ver a Lagoa do Cocão como a questão ambiental, bastante microbioma, assim, dá para dizer, né? A gente tem que valorizar, né, a Lagoa do Cocão enquanto patrimônio ambiental, né? E aí, né, nesse sentido, então, eu vim trabalhando ao longo desses anos aí, dentro do magistério de Alvorada, porque aí tudo aconteceu ali, né, com a bicicleta, Poti, a Calói Poti, o violão nas costas, né, e o sonho na cabeça, né, como é que é até aquela música? Um sonho na cabeça, né, de trabalhar com música. E aí veio o Coral Municipal, veio o Coral da OSPA, veio o magistério, e aí eu já comecei a dar aula então com 16 anos e sempre trazendo a música para os meus alunos, né? E aí sempre que podia levava o violão, né? E enfim, né? O município de Alvorada, né? Eu trabalho no município de Alvorada há mais de 30 e sei lá quantos anos, né? Me esqueci, fez as contas da matemática aqui. Então é isso, assim, compartilhando um pouquinho dessa construção, né? Da esperança que a gente deposita no município, né? E a importância que tem a gente amar a nossa cidade, né? A gente acreditar no povo, a gente valorizar a cultura, né? E aí eu vou trazendo assim, aí em 90, né? Em 1990, eu entrei na faculdade. Eu estava voltada para fazer a faculdade de música na URGS, mas eu queria canto, né? Eu já estava cantando no coral da OSPA e eu queria canto. Mas para fazer a faculdade de canto, naquela época precisava tocar piano, né? Imagina que eu ia ter um piano, né, gente, para estudar na Alvorada, né? E aí vários maestros e regentes lá do coro da OSPA me davam aulas, né? Eu levava lá meu caderninho de teoria musical e eles me ensinavam, ficavam horas às vezes lá depois do ensaio, me ensinando teoria, mas eu precisava tocar piano para poder fazer o teste de habilidades do curso de música da URGS, que é muito difícil, né? Então ali, como eu já fazia teatro também, né, e a gente tinha movimentos, né, esses dias eu estava contando aqui para o Carlos, nós tínhamos um grupo de teatro com o Vanderlei, o Marcelo, né, e uma galera aí que continua na arte hoje em dia. E aí nós fazíamos teatro e peças de teatro lá na Praça Central, né, já com um cunho ambiental, da preservação ambiental. A gente fazia, né, passeatas, né, e aí tinha o meu lado agitador, assim, né. Nem era agitadora, né, mas era da paz, né. Era agitadora, mas era da paz. Então veio o curso, a escolha do curso, né, que foi daí então artes cênicas, né. Então eu fiz o vestibular na URGS em 90. Eu entrei para a Faculdade de Artes Cênicas, licenciatura, né? Eu já sabia que eu queria dar aula,
né? A minha praia não era ser atriz nem diretora, era realmente ter mais né, formas melhores de trabalhar com os meus alunos a arte e a educação. Né? E a arte e a educação, eu digo no sentido, não é a arte visual, as artes visuais, nem as artes plásticas, é a arte no sentido geral, assim, né? Arte, música, teatro, dança, né? Cinema, TV, enfim, né? Tudo que engloba a questão artística. E aí foi um curso assim que eu fiz na URGS, assim, foi um curso maravilhoso. Eu aprendi muito, né? E aí eu sempre procurava trazer a música e o teatro juntos, né? E aí eu fiz, inclusive, o meu TCC foi música e movimento, né? Trazer a questão corporal do movimento na música. E na época, assim, grupos importantes como o Da Boca para Fora, né? Eram grupos que tinham já um trabalho de referência e que existem até hoje, né? Grupos vocais que trabalham a questão da movimentação corporal, da expressão corporal. E nós fizemos aqui em Alvorada, lá na época do Coral Municipal, nós fizemos o Vendedor de Águas. Era um musical onde o Coral Municipal atuava, né, eram recortes de atuação juntamente com o repertório coralístico, né? Então, inclusive o Eduardo Alves participou nessa época e tantos outros aí que eu não vou citar. O Eduardo agora. É um possível candidato para trazer ele aqui, né? O Eduardo aí, ó, é um grande construtor da esperança aqui em Alvorada, uma pessoa que... Eu fiquei sabendo que atualmente ele assumiu um trabalho lá onde tu começou na Federação de Coros Rio Grande do Sul. Não, aqui na cidade. Aqui na paróquia São José Operário. Ele topou um trabalho, com o pessoal, com os paroquianos ali, questão de técnica vocal. Isso, é trabalhar a técnica vocal, isso mesmo. Então, assim, são pessoas que fazem parte, né, da nossa trajetória e que é super importante a gente citar. Então, trazendo aí essa questão da minha formação acadêmica, né, e trazendo esse movimento canto coral, né, e aí a gente olhando lá na Grécia, né, a gente, o coro era dentro da cultura grega, ele já era uma importante manifestação sagrada. Então, a cultura, na verdade, a arte, ela sempre esteve ligada ao sagrado. Então, os rituais agrícolas traziam o coro, né, que eram rituais que se fazia com cantos e declamações, e aí vinha, né, o líder do coro, né, que já lá na cultura grega, né, antes de Cristo, já tinha, né, antes da tragédia grega. Então, o coro ele foi sempre uma manifestação cultural e espiritual e do sagrado. E eu trago, assim, nessa minha trajetória, essa questão do canto em grupo. E aí eu vou trazer aí, nessa minha linha do tempo, eu vou trazer o trabalho no grupo vocal Eco, né? A convite do nosso amigo em comum, que é o Carlinhos Vaz, né? Do Instituto Ecovox, nós inventamos, né, de fazer um grupo que resgatasse a questão do canto em coro, né? Do canto em grupo, do canto agregando pessoas, né? Da música agregando pessoas. E tudo, né, com ênfase na questão vocal. Então, lá em 2017, nós iniciamos o trabalho do grupo Vocal Eco, que é um grupo que trabalha a questão do repertório de músicas, né, de preservação ambiental, falando sobre sustentabilidade no planeta. E aí vai entrar aí uma participação importante, né, nessa questão cultural da cidade, os compositores, né?
Aí o Carlinhos Vaz, o nosso grande amigo também, que já partiu desse plano, o Mário Hunter, né? Lá na década de 80, eles já tinham essa preocupação de falar sobre a preservação ambiental. Né? E o Carlos da Lastra também. Eram grupos, né, de adolescentes ali, já eu conheci um pouquinho eles, mais velho, acho que conheci eles um pouco, né, uns 10 anos para frente. Então, assim, era já essa preocupação de trazer essa temática da preservação ambiental, né? Então, talvez ainda a gente precise divulgar muito isso, que aqui em Alvorada nós temos compositores, assim como o Carlos da Lastra, né? Nós temos o Carlinhos Vaz, nós temos o Mário Hunter, nós temos o Pedro Farias, né? E tantos outros aí, mas ligados principalmente nesse grupo que nós trazemos através dessa minha trajetória, que é o Grupo Vocal Eco, um grupo que canta músicas de preservação à natureza, falando sobre sustentabilidade. E aí a gente faz Predadores. Claro. Predadores, então, é uma música do Carlos da Lastra, que nós cantamos dentro do, né, no repertório do Grupo Vocal Eco. Vou até direto uma parte, né? Do que é feita a vida no planeta Terra, plantas e animais sustentam a raça humana. Às vezes me pergunto se tudo isso é certo. Homens criam desertos, destroem a natureza. Somos os predadores de nossa própria espécie. Se existir algo a ser feito, tem que ser agora mesmo. O dia de amanhã pode não chegar a tempo. Se existir algo a ser feito, tem que ser agora mesmo. O dia de amanhã pode não chegar a tempo. Se existir algo a ser feito, tem que ser agora. E aí vai, né? Depois eu repete de novo, né? Essa música, então, do Carlos da Lastra, Predadores, é uma das músicas que nós cantamos no Grupo Vocal Eco, que eu espero que vocês ainda escutem muito, né? Sobre ele. Nós fizemos agora... A gente fez agora sem o arranjo aqui, né? Porque é um arranjo para o grupo vocal, tem né? umas 90 camadas de voz, não? E até a gente se aventurou a fazer arranjo vocal, né? Sim, verdade. Bom, então, assim, seguindo aí, a gente tem uma música bastante importante, que é a música Construtores da Esperança, né? Construtores da Esperança, que deu a inspiração para o título, o nome deste programa. E foi a nossa primeira composição, né? Sim, foi a nossa primeira composição em parceria com o do Menestrel, né? E que foi fruto aí da pandemia, né? Fomos trabalhando em projetos musicais voltados para o Grupo Vocal Eco, e aí surgiu um convite de uma amiga que é professora aqui da cidade, a Sandra Lemos. Na época, acho que ela estava na direção da escola, e ela disse: a gente quer homenagear os nossos professores. Isso, que fazer uma live, né? Isso, fazer uma live de música, né? Isso. E a gente, vamos, música é chata, não gosta disso aqui, não gosta daquela. Não é que a gente é chato, viu? Não é isso. É que, assim, na verdade, assim, as músicas eram pessoas, né, de outras áreas falando sobre os professores, homenageando os professores. Era muito bonito. Só que a proposta era fazer uma música de professor para professor. E aí, embora o Carlos não seja assim, né, formado no magistério e tal, ele é músico, né, trabalha há muitos anos com composição, já deu aula de música, de violão. Tudo informal. E né? Continua dando aula de violino também, né? Multi-instrumentista. Menos. E luthier também, bem né? Menos, bem menos. Então, assim, o Carlos, como compositor, me fez uma proposta. Vamos escrever, vamos compor. Vamos fazer do zero uma música para os professores. E aí surgiu a música Construtores da Esperança,
e que nós vamos fazer Tá lá no agora. Alvorada Encanto, né, para quem quiser. Alvorada Encanto, para quem quiser Assistir, conhecer, assistir, compartilhar. Alguns constroem casas, outros fabricam máquinas, E eles constroem pessoas. Alguns fazem promessas, outros fazem discursos. E eles constroem pessoas. Todos têm seus sonhos, todos querem ser alguém. E muitos se esquecem deles também. Professores, educadores, construtores da esperança, construtores da esperança. Professores, educadores, construtores da esperança, construtores da esperança. Vão seguindo seus caminhos, dando luz às mentes, na alegria do encontro, no processo da busca. Ensinar e aprender vale mais do que custa. É um ato de amor, beleza e luta. Professores, educadores, construtores da esperança, construtores da esperança. Professores, educadores, construtores da esperança, construtores da esperança. Essa música, então, foi composta no dia 4 Tem a data, não notou? de outubro de 2020, né? E surgiu, assim, dessa vontade de falar sobre o professor, sobre a importância. E nesse tempo de pandemia, a gente viu mais do que nunca as famílias... Os professores se desdobraram, né? Se desdobraram, se reinventaram. Então, aí fica a nossa homenagem aos meus colegas, aos nossos professores da rede municipal, estadual, particular aqui de Alvorada. São grandes guerreiros e são construtores da esperança. Através da educação, através da arte, através da cultura, nós podemos, sim, fazer um mundo melhor, né? E a gente tem a esperança, a gente traz essa esperança. E eu gostaria também, neste final assim, de programa, falar também sobre o Universo Diverso, que é uma outra composição que nós fizemos pelo Dia da Conscientização sobre o Autismo. Dentro dessa minha trajetória no magistério da arte e educação, eu fui trabalhar faz quase 3 anos que eu sou funcionária, trabalho no Centro Municipal de Autismo, de Atendimento ao Autista de Alvorada. E é uma grande experiência para mim como ser humano, como pessoa, né? É uma realização muito grande como profissional trabalhar com essas crianças. São crianças autistas que me apresentaram um universo diverso. E eu cresci e cresço muito aprendendo com eles, né? E isso eu tenho feito através da música, através da arte. E eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Fica aí a minha homenagem também aos meus queridos alunos, à direção do Centro Municipal de Atendimento ao Autista. E isso também a gente tem que elevar, né, as coisas boas aqui da cidade. Alvorada é o quarto centro de atendimento ao autista do Brasil. E isso é um feito muito importante da administração municipal, né? A educação inclusiva ela é muito importante, né? A gente incluir os nossos alunos com as suas
diferenças, né, claro. com as suas necessidades especiais. E então nós criamos daí a nossa... Também nasceu do zero, né? Nasceu do zero. E também foi essa proposta, né, do Carlos me incentivando a trabalhar esse lado da composição. E eu me concentrei, pensei, né, naquele momento que eu estaria ali com o meu aluno, e aí surgiu: quando olho para você, vejo o amor estampado em seu rosto. Quando olho para você, vejo um ser completo e profundo. Eu peço licença e entro em seu mundo, assim com carinho, amor e cuidado. Eu vejo possibilidades surgindo em cada olhar, fugaz. Nunca é igual, as formas são diversas. Desperta. Mas o que eu busco, eu sempre encontro em seu olhar. Quando o valor é o amor, a resposta é muito maior. Essa aí, para quem quiser conferir, está lá no teu canal no YouTube, né? Isso. Daí, assim, essas músicas que a gente foi compondo, a gente foi colocando lá no YouTube, né, para quem quiser compartilhar, para quem quiser conhecer, né? São músicas assim que têm um propósito de ser, né? Elas surgiram de uma necessidade, de falar para as pessoas sobre esses temas, né? Sobre a importância do professor, sobre a importância de pessoas diferentes, né? Que nos apresentam um universo diferente do nosso, e o quanto isso a gente pode compartilhar e pode também colaborar, né, para uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Vamos fazer um pedacinho? Pode arrancar na estrofe aí que eu não lembro da cor aqui. Quando olho pra você, vejo amor estampado em seu rosto. Quando olho pra você, vejo um ser completo e profundo. Eu peço licença e entro em seu mundo. Assim com carinho, amor e cuidado. Você me ensina a olhar o mundo com os olhos puros. E cada segundo é especial e único. Quero caminhar e partilhar a vida contigo. E cada ser contém um universo lindo e diverso. Quero caminhar e partilhar a vida contigo. E cada ser contém um universo lindo e diverso. É isso aí, né? É mais ou menos assim, né? Ela não está arranjada ainda, mas ela foi feita aí com muito carinho, com muito amor, né? Dedicado aos meus alunos autistas do Centro Municipal de Atendimento ao Autista, né? Os que já passaram por mim e os que vão vir ainda, né? Tá ali, ó. Aí. Então, pode dar um zoom aí e pega, né? Atualmente, então, o do Menestrel está aí na estrada, né, com algumas composições. Somos nós aqui, eu e o Carlos e eu, né? Estou também trabalhando na Biblioteca Pública Municipal e fazendo um trabalho bem legal assim a nível cultural, juntamente com a Bruna Loregian, que é minha colega bibliotecária, e a gente está sempre inventando alguma coisa, né? Até hoje nós estávamos na garagem da Soul encerrando a colagem dos poetas, né, dos poemas do projeto Poeta Passageiro.
Então, vocês Legal vão ver. Você colar os poetas. Eu gostei dessa. Colar os poetas não, nós colamos os poemas. Nós fomos lá fazer umas fotos, né, na garagem da Saúl, e assim, quase 100 poemas, Pra todos de quiser, né? autores de Alvorada. Isso muito nos orgulha, né? Esse, inclusive o Eliandro, né, o Eliandro Luz, né, o Eliandro Luz está, né, nesse grupo seleto de 50 poetas alvoradenses, né, que participaram desse concurso, desse edital público, que nós fizemos dois editais, um voltado para a escola, para o escolar, e outro para a comunidade em geral. Então, da comunidade em geral, nós temos 50 poemas nos ônibus, se vocês vão ver por aí. Andem de ônibus, né? Andem de ônibus. E também dos nossos alunos, né? É um projeto assim que a gente construiu, ele, né, foram meses e meses trabalhando, e o Carlos nos ajudou a colar, né? Colar os poetas, colar os poemas. Mas estava lá. Bom, era isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Fica aí o nosso abraço a todos os amigos, a possibilidade aí de virmos novamente com convidados também, além do Carlos, outras pessoas também, que são os construtores da esperança da nossa cidade. Né? A esperança numa cidade melhor, mais justa, mais... né, com desenvolvimento, com muita cultura. Mais conectada, né? Mais conectada, né? Claro, plataforma Alvorada Web. Alvorada Web. Vou colar aqui, ó. Colar, ó, Alvorada Aldeia Web. Está colaborando, então, para esse desenvolvimento e a valorização da cultura da cidade. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção. Até a próxima.